Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a nossa vida, sobre a sua, você que descansa nessa madrugada, mas mais uma madrugada eu estou aqui para orar por você, para te trazer uma palavra, e daqui a pouquinho, após essa breve mensagem, através dessa breve oração, eu vou estar orando por você nessa madrugada, apresentando a sua vida diante de Deus, as suas causas, você que tem me acompanhado nas redes sociais, você que tem me acompanhado dia após dia, nessa caminhada onde nós veremos a vitória, nós veremos o nosso Deus Todo-Poderoso ser glorificado através da nossa vida. E a palavra de Deus que vamos ver hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, vamos iniciar no versículo 31. Fala a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória. Vejamos que vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. O Senhor vai analisar vida após vida. Vai separar o seu povo, aqueles que se dobraram diante dele, daqueles que não quiseram, daqueles que se negaram. Ouviram a palavra, mas viraram seus rostos, desprezaram. Os prazeres desse mundo os alegraram mais, os prazeres desse mundo os surpreenderam. A semente que o maligno plantou em seus corações tem sido mais agradáveis do que a semente pura e santa que dá um bom fruto, lançada pelo Senhor. No versículo 32 diz: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Meu querido, minha querida, o que você tem feito para que você fique à direita do Senhor no dia que Ele vier? O que você tem feito para que no dia daquele julgamento, daquela separação, que Ele for analisar vida por vida, você seja um daqueles que vão ficar no bom lado? Ou você ainda não percebeu que os dias estão passando muito rápido e que esse dia não vai demorar a chegar? Talvez o sentimento de incredulidade, o sentimento que está dentro de impunidade, tem levado muitas pessoas a desprezar e a não aceitar a correção de Deus. Não aceitar o chamado que Deus tem para cada vida nessa terra. Então, meu querido, minha querida, Ele vai voltar. Ele vai vir, Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Quem você vai estar à direita ou você vai estar à esquerda? Avalie-se aí hoje. Se Ele voltar agora, você vai estar à esquerda ou você vai estar à direita? Batalhe, meu querido, minha querida. Batalhe contra a sua carne. Fortaleça o teu espírito. Fortaleça a sua alma, para que você venha a ficar à direita do Senhor. Para que, ficando à esquerda, você não seja como um galho seco que vai ser lançado para queimar eternamente, onde vai haver choro e ranger de dentes, onde vai haver sofrimento eterno. O Senhor tem falado madrugadas após madrugadas, dias após dias. O Senhor tem chamado o seu povo, assim como na época de Noé. Então, meu querido, minha querida, tome uma posição diante de Deus. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Peça perdão ao Senhor, faça conserto com Deus por aquilo que você errou. E não aceite mais a acusação do maligno. Não despreze o chamado que Deus está te dando nessa madrugada. E Ele diz: E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu querido, minha querida, todos aqueles que estão andando em Cristo Jesus, todos aqueles que andam segundo a palavra de Deus, que congregam, que se separam, que são obedientes àquilo que é pregado, segundo a palavra de Deus, eles são co-herdeiros de Cristo. Eles vão ter uma herança a receber. Então esteja apto, seja digno de receber essa herança. Seja digno de fazer parte do corpo de Cristo. Seja digno de estar verdadeiramente segundo a vontade plena daquele Deus que você clama pedindo ajuda, daquele Deus que você clama suplicando um conserto da sua vida, suplicando uma restauração dentro da sua casa.
Não deixe mais, meu querido, minha querida, que as coisas venham a estar dessa forma por sua causa, porque você tem dado causa, tem aberto brecha para que o maligno venha agir na sua vida e venha causar tanta destruição, venha te conduzir, porque o diabo ele não pode conduzir a vida de uma pessoa se ele não encontrar legalidade. Porque foi tirada toda a autoridade, toda a legalidade dele no sacrifício da cruz do Calvário, quando o Senhor foi ao inferno, pelejou e venceu. O Senhor venceu para que você hoje tivesse autoridade no mundo espiritual. O Senhor venceu para que você hoje não chegasse e dissesse que não consegue ir à igreja, que não consegue orar. O Senhor te deu autoridade para que você não venha ter essas palavras na sua boca. Para que você verdadeiramente tenha autoridade, sim. O que depende é você tomar uma posição sua, depende de você querer dentro do seu coração e falar para Deus, eu quero. Porque está escrito em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor ele não arromba a porta do seu coração, ele pede licença, ele está batendo pedindo licença para entrar, mas se você não abrir o coração, ele não vai te forçar. Ele não vai te obrigar a servi-lo, ele não vai te forçar a se dobrar diante das determinações e ensinamentos que ele tem para a sua vida. Porque ele tem sim um propósito para que você venha cumprir nessa terra. Ele tem sim uma missão para você cumprir. Mas se você disser não, ele não vai te obrigar. Mas vai chegar o dia que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Vai colocar um à esquerda e o outro à direita. Então esteja apto, meu querido, minha querida, para estar à direita do Pai, à direita do Senhor, para que você não venha padecer eternamente. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, meu querido, minha querida, é a palavra, é o mandamento que diz, amai o teu próximo como a ti mesmo, o seu Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus quando você ama o teu próximo. Se você pode socorrer uma vida, estenda a mão a ela. Se você não tem condições físicas, na parte do mundo físico, para ajudar alguém, ajude em oração. Mas se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Se você tem essa condição de ajudar alguém de alguma forma, ajude, estenda a sua mão. Porque quando você estende a sua mão para essa pessoa, quando você ajuda, quando você estende a mão para fazer algo material por ela, que você tenha condição, que Deus tenha te dado essa condição, você está fazendo para o próprio Deus. Assim diz a Escritura. E Ele vai te recompensar. Toda a obra do Senhor, ela é recompensável. O Senhor não nos deixa desamparados. Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Não desanime se as coisas estão difíceis. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para aquilo que Deus está te chamando nessa madrugada. Olhe para aquilo que Deus está dizendo para o teu coração. Ele está te chamando hoje para conhecer um pouco mais, para entender um pouco mais as Escrituras e para que você verdadeiramente venha a viver aquilo que Ele está te direcionando. Não deixe que a sua mente e o seu coração te engane. Não deixe que a sua mente e o seu coração te faça apartar da presença de Deus, da direção que Deus está te dando. E ele diz mais, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, meu querido, minha querida, não seja um desses que será lançado no fogo eternamente, que vai padecer eternamente, porque o Senhor está te dando uma oportunidade. Despreze o que o mundo te oferece. Por que você vai trocar
a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, com um copo de bebida alcoólica, com um cigarro de maconha, uma cocaína, crack, é o próprio cigarro que se dizem que é uma droga lícita, mas não é nada de lícito, destrói o corpo do ser humano. Por que você vai trocar a sua comunhão com Deus por uma amante? Por que você vai maltratar a sua esposa? Por que esposa você vai maltratar? Não vai ser uma esposa sábia diante da sua família, do seu marido, dos seus filhos? Por que você vai jogar tudo fora aquilo que Deus te deu? Por que você só tem reclamado e murmurado? Comece a dar glória a Deus mesmo diante dos problemas e não se aparte da presença de Deus. A palavra do Senhor diz: em tudo dei glória. As pessoas dizem: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas quando Paulo disse isso, vejam os versículos antes, Filipenses 4,13, vejam, começa a ler do versículo 8 em diante, antes do 13, que você vai ver que ele diz que ele já passou fome, passou necessidade, passou situações difíceis, antes dele dizer, também passou por fartura, antes dele dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele passou por situações difíceis. Mas Paulo não ficou murmurando, reclamando, mas em tudo dei glória, meu querido, minha querida, e vai em frente, porque os grandes homens de Deus que venceram, eles passaram por grandes problemas nas suas vidas, grandes situações, até por sentença de morte, mas o Senhor os livrou, e o nome deles, depois de centenas de anos, milhares de anos, está como testemunho diante da boca do povo. Então, meu querido, minha querida, faça do tamanho do seu problema, se é um problema grande, faça uma forma de o nome do Deus Todo-Poderoso também ser exaltado grandemente através desse problema, porque quem luta por você é o próprio Deus, quem te dá essa vitória é o próprio Deus. Quanto maior o problema, maior será a glória de Deus na vitória que você vai ter, e maior vai ser a sua fé, que você vai trabalhar para que vença essa situação. Então acredite que você não está sozinho, acredite que você não está sozinha diante dos problemas e não se aparte de Deus aceitando as ofertas do mundo e indo padecer, como a palavra do Senhor nos diz, acabamos de ver, que aqueles que vão ficar à esquerda serão lançados no fogo eterno. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-me de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não permita que chegue o dia desse julgamento, dessa separação, e você seja encontrado em dívida com o Senhor. Não permita, porque a dívida foi paga pelo Senhor Jesus Cristo, mas se você não está em Cristo, você tem uma dívida. Se você não aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você está debaixo de maldição. Não permita mais que a sua vida continue desse jeito. O Senhor está te chamando para uma grande vitória, o Senhor está te chamando para que você verdadeiramente venha vencer, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer te levar a viver ainda nessa terra grandes coisas, grandes felicidades, grandes alegrias, grandes vitórias. Não se abata diante dos problemas que têm se levantado. Levante-se como um valente, como uma valente do Senhor. Diante das perseguições, das calúnias, das injúrias, a própria palavra de Deus diz que aquele que quer servir piamente a Deus padecerá perseguição. Então não se deixe abater pelas perseguições, não se deixe abater pelas injúrias, pelas calúnias, pelas mentiras que se levantam contra a sua vida, mas em tudo dê glória a Deus e apresente a sua causa ao Senhor. Vimos recentemente numa mensagem dessas madrugadas que nós temos caminhado juntos, lá em Filipenses 4,6, que a palavra de Deus diz: aquietai-vos. Não inquietais por coisa alguma antes as vossas petições serem apresentadas diante de Deus. Então não se inquiete pelos problemas que têm se levantado. Pelo contrário, se dobre diante de Deus, levante clamor a Deus, apresente a petição a Ele detalhadamente, aquilo que tem se levantado, apresente a Deus, fale com Ele detalhadamente e peça o socorro do Senhor. Porque assim um dia o povo hebreu se colocou em clamar a Deus e Deus libertou, Deus abençoou a vida deles. Mas quando Deus te abençoar, não fuja, não se aparte da presença de Deus. Porque existem aquelas pessoas que depois que recebem a bênção, elas viram as costas ao Senhor. Não vire as costas ao Deus Todo-Poderoso que cuida de você e te sustenta, que não deixa que o inimigo lance mão da sua vida. Não vire as costas a Ele depois que você for abençoado ou abençoada. Se você é um desses que virou as costas ao Senhor depois de ter recebido a bênção, volte, ainda dá tempo. Você ainda está dentro do tempo da longanimidade de Deus, aquele período que Deus dá para o arrependimento. Então usufrua desse período. Não deixe passar esse período, essa oportunidade, para que você não venha ser um desses que vai ser lançado no fogo, como acabamos de ver na Escritura Sagrada. E continuando ele diz:
no versículo 42 de Mateus 25. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Veja que eles dizem, então eles também lhe responderão, Senhor. Quer dizer, vão estar todos mansinhos na presença de Deus, vão chamar Jesus de Senhor. Mas não fizeram o Deus Todo-Poderoso de Senhor das suas vidas enquanto estavam caminhando pela terra, enquanto tiveram a oportunidade de honrar o nome de Deus, de obedecer a palavra de Deus. E na hora da separação, que são condenados, são colocados à esquerda, eles vêm, Senhor, vêm chamar de Senhor. A palavra de Deus diz que nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então não se deixe enganar de que o fato de você dizer que é cristão, de fato de você dizer que é evangélico, vai te fazer entrar no reino de Deus. Não se deixe enganar que o fato de você estar com a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja vai te fazer entrar no reino de Deus. Mas sim, você tem que ir à igreja, você tem que congregar, mas você tem que viver a Escritura Sagrada, você tem que viver aquilo que você aprende lá na igreja, aquilo que é pregado segundo a palavra de Deus. E por isso que é importante você estar com a sua Bíblia, abrindo a sua Bíblia, orando a Deus, buscando o entendimento, o conhecimento da palavra, para que também você não seja enganado diante de uma pregação. Porque a palavra de Deus diz que haverão aqueles falsos pastores, falsos profetas. Então nós temos que estar atentos àquilo que é pregado, aquilo que tem sido falado no nosso coração, para que também nós não venhamos ser enganados. Esteja sempre com a sua Bíblia aberta e cuidado com o entendimento. Busque a Deus o espírito de sabedoria, de revelação da palavra, para que você tenha o entendimento da palavra, para que você não venha a ser ludibriado. O Senhor está te chamando para vencer. Não vai adiantar chegar diante de Deus no juízo e chamar Senhor, Senhor. Muitos falarão assim, mas não serão aprovados. Serão condenados. Hoje é o dia de você falar Senhor, Senhor, e se dobrar diante dos ensinamentos da palavra de Deus, das ordens que o Senhor Deus está dando para você. Hoje o Senhor Deus está te chamando para uma nova vida, para um novo conhecimento, para uma nova história, para mudar a sua família, para mudar o seu viver, mas mudar todo o teu caminhar. O Senhor hoje está te chamando para ser chamado filho de Deus, mas para isso você tem que buscar. Você tem que se dobrar diante do Senhor, dentro daquilo que Ele está te mandando. E Ele manda você congregar, Ele manda você ler as Escrituras, Ele manda você andar segundo as Escrituras te diz. E se você não está conseguindo, se você não tem um entendimento, lê a Bíblia e não entende nada, busque conversar com o seu pastor. Se você ainda não tem um pastor, busque uma igreja evangélica que seja abençoada, onde tem um pastor que verdadeiramente pastoreia o seu povo, que verdadeiramente dá atenção ao seu povo e converse com ele, peça atenção, que ele vai estar ali te orientando, vai estar ali te mostrando o caminho do Senhor. Não vai deixar você enganado. E ele diz mais no seu versículo, no versículo 44, então eles também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizerdes, não o fizerdes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Estes que não amaram a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, irão para o seu tormento eterno. Mas aqueles justos, que são chamados justos de Deus, aqueles que abraçaram o ensinamento do Senhor, aqueles que viveram a palavra, tudo aquilo que Deus dirigiu, estes vão viver a eternidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, então se preocupe, meu querido, minha querida, do teu nome estar no livro da vida. Se preocupe, meu querido, minha querida, mais em você estar agradando a Deus do que estar buscando algum tipo de benefício para a sua vida. Os benefícios vêm, como está lá em Mateus 6,33, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Os benefícios virão sobre a sua vida serão consequências da sua obediência à palavra de Deus. Serão consequências do seu amor pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós já vimos aqui em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu virei e me manifestarei a ele, diz o Senhor Jesus.
Então, aqui, amar a Deus é você conhecer e viver a palavra do Senhor, você praticar. Se você é um desses que se diz um cristão, um evangélico, mas não pratica, você é apenas mais um que soa como sino, que faz um barulho e daqui a pouco o barulho já se foi. Então não seja como um desses, mas seja como esse que ama a Deus de verdade, que tem prazer em consultar as Escrituras, de ler a Bíblia, tem prazer em orar, tem prazer em congregar e faz tudo com alegria. Então abra o teu coração. Abra o teu coração e cumpra também o ide de Deus. A palavra do Senhor diz, ide pregar o Evangelho. Que a sua vida seja uma pregação. Se você não tem hoje uma palavra para dar para alguém, mas que a sua vida fale diante da sua família, a sua vida fale diante dos seus vizinhos, que aqueles que olhem para você vejam o seu bom comportamento, as palavras que saem da sua boca de concordância com a palavra de Deus, abençoando as pessoas e não amaldiçoando, não fazendo fofoca, mas tendo um comportamento ilibado, um comportamento verdadeiramente segundo a vontade de Deus, verdadeiramente um comportamento de cristão. E esse teu comportamento será como uma pregação para aqueles que estão ao teu redor. Então, meu querido, minha querida, essa é a mensagem que Deus te deixa nessa madrugada, para que você se preocupe um pouco mais com a sua vida, com a sua preocupação, com a sua salvação e deixe de se preocupar um pouco com a vida dos outros. E quando nós dizemos deixe de se preocupar com a vida dos outros, né, deixar de orar pelas pessoas, não é deixar de olhar e clamar a Deus por elas, não. É deixar de ficar olhando os defeitos que a pessoa tem, as falhas que as pessoas têm, porque todos nós um dia já falhamos, já pecamos, mas o nosso Deus não fica apontando o dedo. Então não sejam daquelas pessoas que ficam com leve trás, fazendo fofocas, levando vida, falando mentira, calúnias da pessoa, porque às vezes alguém fala alguma coisa de alguém para você e você repassa aquela situação. E muitas das vezes aquela situação é uma mentira. Então você está fazendo uma fofoca, levantando um falso testemunho, e esse tipo de pessoa não entra no reino de Deus. Fica apartado do Senhor. Então vigie a sua boca, vigie com quem você empresta seus ouvidos para estar falando, para estar te ensinando alguma coisa, para estar entrando na sua casa e você dando atenção, ficar falando do vizinho, ficar falando mal do parente, do familiar. Vigie a sua boca para você não ficar falando mal do seu marido, para seus vizinhos. Ore por ele, ore por aquela pessoa que você está vendo que está andando em caminho desgarrado da presença de Deus. Deus te chama para orar, não para apontar o dedo e acusar. Essa é mais uma mensagem, meu querido, minha querida. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és, porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Alcança agora o coração desses meus irmãos que dormem nessa madrugada. Pai, visita-os, trabalha na vida dele. A palavra do Senhor diz que o Senhor abre os ouvidos e coloca a instrução. Pai, visita-os nessa madrugada, abre os ouvidos, coloca a instrução, derrama sobre eles a alegria do Espírito Santo do Senhor. Pai, aquela pessoa que vai realizar uma prova, que está fazendo a sua caminhada na habilitação, para tirar a habilitação, aquela pessoa que vai fazer o exame, aquela pessoa que vai passar pela cirurgia, alcança a vida dela, envia ali os teus anjos a ajudar naquilo que ela necessitar, Pai. Não permita que essa pessoa venha a ser destruída. Arranca as escamas dos olhos, Pai, de todos os meus filhos espirituais, desse povo que me acompanha nas redes sociais, esse povo que faz parte da minha parentela, da minha família. Arranca as escamas dos olhos deles, meu Deus. Esse povo que de alguma forma levei o dia a palavra do Senhor. Toma, meu Deus, em nome de Jesus, as nações dessa terra. Meu Deus, faça a diferença. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e somente o Senhor pode mudar cada vida, cada coração, cada pensamento. Meu Deus, que os olhos do nosso povo venham a se abrir. Que o entendimento da sua palavra venha chegar a cada coração, porque sabemos, meu Deus, que isso é necessário para que tenhamos o nosso nome no livro da vida, para que possamos proceder nessa terra, caminhar nessa terra, como um filho de Deus, como um servo de Deus, como te obedecemos de todo o nosso ser e do nosso coração. A palavra do Senhor diz, meu Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Oh, meu Deus, não deixe o nosso povo acontecer como aconteceu com o povo no tempo de Noé, onde o povo estava cego. E quando a porta da arca se fechou, eles tentaram entrar. Quando o Senhor fechou a porta da arca, eles tentaram entrar, mas já era tarde. Meu Deus, hoje o reino do Senhor está nessa terra, mas quem consegue enxergar? Quem consegue ver o caminho apertado e a porta estreita para que possa andar por esse caminho e entrar por essa porta? Oh, meu Deus, em nome de Jesus,
Toma, meu Deus, cada um pelas suas mãos, assim como o Senhor tomou Ló e sua família lá em Sodoma para que eles não fossem destruídos. Toma esses meus filhos espirituais também pela mão e conduz eles por esse caminho estreito, essa porta aí. Faça com que eles entrem por essa porta apertada. Pai Todo-Poderoso, que nenhum deles venha se perder. Eu tenho madrugada após madrugada clamado pela vida de cada um deles. E talvez não estão no meio da minha nação. Muitos deles não estão no meio da minha nação. Estão em nação alheias, Pai, longínquas. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor buscaria mesmo aqueles que são de outro, do norte e do sul, aqueles que viriam de longe, que o Senhor traria, apacentaria cada um deles. Traz eles, Pai, para o teu reino. Traz eles para o meio do nosso povo, para que sejam apacentados, para que sejam ensinados a amar o Senhor, para que sejam ensinados, meu Deus, a não se apartar da sua palavra. Ó Deus de glória, Deus de poder, vem fazer grandes coisas no meio desse povo, Senhor. Não permita, assim como o Senhor trabalhou na vida do povo hebreu, o Senhor tem cuidado e tem carinho por eles, até hoje. Pai, tem cuidado e tem carinho por nós também, chamados gentios, mas que hoje, através do sacrifício da cruz do Calvário, nós temos a possibilidade de deixarmos de ser chamados de gentios para ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Que todos nós sejamos verdadeiramente, Senhor, segundo a Tua palavra, filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Que possamos alcançar esse status, Senhor, tão maravilhoso e tão grandioso, que o Senhor tem nos oferecido, sem nos cobrar nada em troca. Mas, Pai, muitos têm estado cegos, muitos têm desprezado, estão cegos espirituais. Se foram cegos pelas concupiscências desse mundo, pelos problemas ou pelos prazeres que o mundo oferece. Meu Deus, desperta nosso povo, arranca as escamas dos olhos deles, não permita que sejam destruídos. A palavra do Senhor tem sido ministrada, Pai, mas muitos não têm conseguido ouvir. Muitos passam diante das igrejas evangélicas, nem conseguem enxergar. Abre os olhos espirituais deles, meu Deus. Arranca as escamas dos olhos, Pai. Tira, meu Deus, toda incircuncisão do coração, meu Pai. Que esse povo venha enxergar o caminho da salvação. Que esse povo venha se dobrar diante de Ti. É o que eu te suplico e apresento diante do Senhor. Essa salvação, Pai, para o nosso povo nessa terra. Graças eu te rendo, Deus e Pai, Deus de glória, Deus de poder. Pois que a Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Mas nós só não seremos atingidos, meu Deus, se o Senhor estiver conosco. Porque somos totalmente dependentes de Ti. Alcança, Pai, o nosso povo nessa madrugada. Alcança, meu Deus, aqueles para o fuso horário já é dia. Alcança, Pai, cada vida. Guarda, livra do homem sanguinário. Livra da bala perdida, livra do acidente. Livra, meu Deus, de todo tipo de malignidade, de toda a armação do diabo que foi preparada lá para matar a vida dessa pessoa. Faça cair por terra, meu Deus. É pelo poder que é no nome de Jesus que eu me levanto. Eu repreendo agora todo espírito da morte, todo espírito das trevas, demônio que foi pago para colocar uma enfermidade nessa pessoa. Demônio que faz com que o vício do cigarro faz com que essa pessoa seja destruída através do câncer. Vai saindo dessa vida agora. Sai demônio que está colocando esse vício. Sai demônio que está fazendo com que essa pessoa ande no caminho da perdição eterna, se desprezando a palavra de Deus. Eu estou te paralisando a tua obra agora. Você que cegou essa vida, quem faz com que esse coração esteja fechado para a obra de Deus, para a palavra de Deus, eu quebro as tuas forças, demônio. Eu paraliso a tua obra, solta todo o presente que você recebeu. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família. Solta a prosperidade desse casal. Sai da vida dessa pessoa que está vivendo em sofrimento, que já não consegue mais ser feliz. Sai da vida dela, eu estou te amarrando, paralisando a tua obra. E a ordem foi dada e você não vai ficar. Pelo poder que é no nome de Jesus, sai da mente dessa pessoa. Você que está soprando dardos inflamados, que ela vai ser derrotada, que já não tem mais jeito para a vida dela, que ela nunca vai ser feliz, que ela não vai conseguir vencer. Eu paraliso agora essas tuas obras, digo, solta. Solta essa vida, pega os teus dados inflamados, vai para o inferno em nome de Jesus. Sai agora dessa mente, tirando toda a obra das trevas, desses pensamentos, desse coração. Demônio que entrou com essa tristeza, com essa amargura no coração. Demônio que entrou com esse sentimento de vingança, esse sentimento de que já não tem mais jeito para esse casamento. Eu te paraliso agora as tuas obras, digo, sai do coração dessa mulher, sai da mente dela, sai desse jovem, você que conduziu esse jovem para a criminalidade, você que conduziu esse jovem para o vício das drogas, você que está conduzindo esse jovem na rebeldia. Eu quebro agora as tuas forças, eu desligo as tuas obras, digo, sai, bate em retirada. Todo o mal, todas as obras das trevas no meio dessa família, na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Eu quebro todas essas forças agora e eu digo, sai dessa família.
Sai desse quintal, você que está levando desavença, contenda, destruição no meio dessa família, divisão no meio dessa família. Eu paraliso as tuas obras, eu digo, diabo, eu te amaldiçoo, eu te repreendo, eu digo, seca-te como a figueira secou nas raízes com as suas obras e sai dessas vidas, sai desse quintal, sai desse caminho dessa pessoa, solta essas vidas agora, pelo poder que é no nome de Jesus, a ordem foi dada e eu te determino, sai dessas vidas, sai dessas casas, sai desses caminhos, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Meu Deus, muito obrigado. Consagro, meu Deus, a minha vida, o meu ministério, Senhor, a vida de cada um desse povo que tem se dobrado diante de Ti. Eu te peço que a graça do Senhor os envolva, que a luz do Senhor, meu Deus, venha sobre eles, que eles sejam alcançados verdadeiramente pela sua paz, pela paz do Senhor no coração, e que a alegria do Espírito Santo do Senhor ao amanhecer venha envolver, meu Deus, a vida de cada um desse povo que eu chamo de filhos espirituais. Alcança-os, Pai. Abençoa-os, meu Deus, em nome de Jesus. E amém, graças a Deus. Eu sou o mensageiro da Palavra de Deus de Gutenberg. Eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus. Você poderá receber essas mensagens através do WhatsApp. Código Internacional 55 DDD 21. Telefone 9869-38898. Ou pelo canal do YouTube PR Gutenberg Melo, canal de oração. Fique na paz e que Deus te abençoe.